A democracia é, em sua essência, um regime de participação e pluralidade, em que o poder emana do povo e deve ser exercido em favor dele. Nesse contexto, as manifestações populares ocupam um papel central. Elas são a expressão viva da soberania cidadã, um canal legítimo por meio do qual os indivíduos, em coletividade, comunicam insatisfações, reivindicam direitos ou apoiam determinadas causas. As ruas, as praças e os espaços públicos transformam-se em palco da política em seu sentido mais direto. Lembrando que a democracia não se esgota no voto periódico, mas se realiza também na ocupação do espaço público e na mobilização social. No entanto, a experiência democrática revela uma tensão fundamental. Se, por um lado, a manifestação é o exercício legítimo da cidadania, por outro, a multidão é passível de manipulação. A massa, em sua configuração, é facilmente capturada por discursos emocionais, por lideranças carismáticas ou por projetos de poder que se valem da energia popular para legitimar objetivos obscuros. É nesse ponto que surge a figura da massa de manobra política. Cidadãos que, acreditando estar defendendo causas justas, acabam sendo utilizados para fins que nem sempre correspondem ao interesse coletivo ou democrático. Na história moderna, os avanços democráticos sempre estiveram ligados às mobilizações coletivas. Os movimentos operários no século XIX, as marchas pelos direitos civis, no século XX. As lutas pela redemocratização em diversos países latino-americanos, todos esses episódios revelam que a pressão das ruas é um motor de transformação social. O caráter democrático das manifestações reside exatamente na espontaneidade e na pluralidade de vozes que as compõem. Em um protesto, reúnem-se diferentes grupos, indivíduos com motivações variadas, mas que se unem em torno de um ideal ou insatisfação comum. Essa diversidade é o que dá força à manifestação e a torna expressão legítima da democracia. Entretanto, essa mesma diversidade é também o que torna a massa vulnerável à manipulação. Ao se diluir a individualidade, os participantes tendem a agir movidos mais pelo sentimento coletivo do que pela razão crítica. A emoção se sobrepõe ao cálculo racional, criando terreno fértil para a instrumentalização política. A transformação de uma manifestação autêntica em massa de manobra ocorre quando interesses políticos ou econômicos obscuros instrumentalizam a energia coletiva para fins próprios. Muitas vezes slogans simplistas, discursos polarizadores ou narrativas fabricadas conduzem a multidão para uma direção que não corresponde à complexidade real dos problemas sociais. Nesse processo, os indivíduos deixam de agir como cidadãos críticos e passam a integrar uma coletividade que reage de forma quase instintiva, muitas vezes sem plena consciência do objetivo maior do ato. O populismo, em suas várias formas, é um exemplo clássico dessa manipulação. Mobiliza paixões, cria inimigos fictícios e direciona a massa para reforçar um projeto de poder pessoal ou autoritário. Todavia, essa manipulação não pode obscurecer um ponto essencial. A responsabilidade individual não se confunde com a direção política que manipula a massa. O simples fato de um indivíduo integrar uma manifestação, que em determinado momento é instrumentalizada por interesses escusos, não o torna automaticamente corresponsável por tais interesses. Aqui se apresenta um dilema jurídico e ético central. Até que ponto é possível responsabilizar os indivíduos que participam de uma manifestação que se converte em massa de manobra de um projeto de poder? A resposta, em uma democracia, deve ser clara. Não se pode imputar a cada participante a responsabilidade pelos fins ocultos da manipulação política. Isso porque, em regra, o cidadão comum não tem acesso às intenções últimas dos líderes que orientam ou instrumentalizam a manifestação. Ele age motivado por crenças, insatisfações legítimas ou aspirações pessoais de mudança. A manipulação se dá justamente porque tais cidadãos não dispõem de todas as informações ou são induzidos a acreditar em determinadas narrativas. Assim, seria injusto e antidemocrático atribuir a cada manifestante a cumplicidade com interesses obscuros que não lhes são transparentes. A imputação de responsabilidade política e jurídica deve recair sobre aqueles que planejam, organizam e manipulam deliberadamente a mobilização com finalidades ilícitas ou autoritárias, e não sobre a massa indistinta que é conduzida. O que se pode e se deve exigir dos cidadãos em uma democracia é a responsabilidade pelos atos concretos que praticam no âmbito da manifestação. Se um indivíduo, em meio ao protesto, ultrapassa o limite da legalidade praticando violência, destruindo patrimônio público ou privado, agredindo pessoas, ele responde por essas condutas específicas,
e não pela totalidade da mobilização. Aqui se revela a diferença crucial entre participação e ato ilícito. A participação em uma manifestação, ainda que posteriormente instrumentalizada, é a expressão legítima da democracia. O ato ilícito concreto praticado durante a manifestação, como vandalismo, depredação ou agressão, é responsabilidade individual daquele que o praticou. Não se pode, portanto, transformar a responsabilidade individual em responsabilidade coletiva, imputando a todos os manifestantes os mesmos objetivos, obscuros, ou os mesmos excessos praticados por alguns. A lógica democrática exige que se preserve a legitimidade do protesto, mesmo quando dele decorrem abusos pontuais. A impossibilidade de imputar responsabilidade coletiva não significa, contudo, que a sociedade deva permanecer ingênua diante da manipulação das massas. Ao contrário, cabe à cidadania desenvolver uma postura crítica que permita distinguir entre manifestações genuínas e aquelas que são orientadas por interesses obscuros e temerários. A educação política, a pluralidade da informação e a transparência das instituições são ferramentas indispensáveis para reduzir a vulnerabilidade da massa à manipulação. Ao mesmo tempo, é papel do Estado garantir que os excessos sejam punidos individualmente, sem criminalizar o direito à manifestação como um todo. A democracia encontra nas manifestações populares uma de suas expressões mais autênticas. Nelas, o povo ocupa o espaço público, faz ouvir sua voz e pressiona os governantes. Todavia, essa energia democrática pode ser desviada e instrumentalizada, transformando-se em massa de manobra para projetos de poder que se ocultam sob o véu da mobilização. Nesse cenário, é essencial compreender que não se pode imputar a cada participante a responsabilidade pelos interesses obscuros que manipulam a manifestação. O cidadão comum, em regra, age de boa fé, movido por insatisfações legítimas, sem plena consciência dos usos políticos de sua presença. A responsabilidade individual surge apenas no âmbito do ato concreto. Aquele que pratica violência ou vandalismo deve responder por tais condutas. Mas não se pode criminalizar a totalidade da manifestação, nem atribuir à massa os objetivos ocultos de quem a manipula. Assim, a democracia se preserva em um delicado equilíbrio, punindo excessos individuais sem sufocar a manifestação coletiva, garantindo o direito à mobilização, sem permitir sua instrumentalização autoritária, reconhecendo a vulnerabilidade da massa, sem negar sua força transformadora. É nesse equilíbrio, sempre frágil, que reside a verdadeira vitalidade da vida democrática. Ajudem o canal, se inscrevam, compartilhem este vídeo e deixem seu like, para que eu possa me motivar ainda mais e fazer outros vídeos com conteúdos que ajudem no desenvolvimento e aprimoramento das questões de nossa sociedade. Obrigado. Tchau.